Neemias capítulo 1. Um homem que teve esperança, um homem que teve determinação, um homem que teve coragem, um homem que teve firmeza, um homem que acreditou que Deus ia responder às suas orações. Será que hoje nós estamos que nem esse homem que se determinou a se sacrificar, a orar, a querer edificar algo de novo por outras pessoas, pelos seus irmãos? Vamos falar de um homem que recebeu uma notícia e ele ficou triste pelo estado de Jerusalém, pelos muros que foram derrubados. A tristeza veio sobre a vida dele, mas aquela tristeza não fez com que ele permanecesse sentado, chorando, se lamentando, se maldizendo. Hoje nós vamos ver o testemunho de um homem que recebeu uma notícia e ficou triste. Porque a tristeza vem em nós, a dor vem sobre as nossas vidas. Mas ele se posicionou de uma forma diferente em meio à situação, em meio à notícia que ele recebeu. Fale para o seu irmão, diga meu irmão, a notícia que você recebe só permanece do mesmo jeito se você quiser. Se você quiser. Porque você pode receber uma notícia triste e permanecer triste ali. Você vai chorar, você vai se lamentar. Mas quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos o nosso conceito, quando nós mudamos o nosso pensamento, aquilo que era tristeza, a notícia que chegou, que nos abateu, que deixou abalar, talvez seja algo muito ruim, alguma notícia que vocês possam ter recebido. Mas, se você entender que Deus ele pode mudar todas as situações, você não vai permanecer da mesma forma em que você recebeu a notícia. Porque há esperança. Se não houvesse esperança, ninguém ia esperar. Se não houvesse um deixa de algo, ninguém ia acreditar. Acredito que alguém aqui já ouviu, fulano está ali entubado, só Deus na vida dele. Mas está deixando uma esperança. Está deixando 99% de incerteza e 1% de certeza que algo pode acontecer sobre a vida daquele que está entubado. Algo sim. Conforme você recebe, conforme você ouve, conforme você age, é conforme Deus vai se mover ao teu favor. Nós vamos ver um homem aqui que recebeu uma notícia, que a Bíblia diz que ele ficou triste pelo estado de um local, de uma cidade, de pessoas que ficaram lá. Muitos morreram, muitos sofreram, muros foram derrubados, mas ele se posicionou como um guerreiro, como um soldado, como um cristão. Somos nós perante o Senhor. E mudou toda a situação e reverteu tudo, mesmo tudo favorecendo ao contrário para ele. Mesmo pessoas se levantando contra ele, mesmo pessoas maquinando contra ele, mesmo pessoas projetando para que o projeto dele não se executasse. Mas ele entregou a sua causa, a sua dor. Ele entregou a sua indignação com aquilo que aconteceu lá em Jerusalém nas mãos do Senhor. Amém? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias,
Sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando em Susá, a fortaleza que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei, porque alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam, que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. E todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, hoje, a palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. E lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu, o cordeiro do rei. Versículo 11 mais uma vez. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o cordeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Aleluia! Glória a Deus! E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar
a cidade e os sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-lhe cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão dele sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dele as cartas do rei, o rei tinha enviado comigo, chefe dos exércitos, cada vez. O que ouvi de Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantarei, e eu e poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam feridos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viver do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos novos, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então ele disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, e Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei com a mão do meu Deus, fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha. Então disseram, levantemos nós e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, porque ouvindo Sanbalate o Horonita e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, zombaram de nós, e desprezaram nós, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar vós contra o rei? Então lhe respondei e disse, o Deus dos céus, o que nos fará prosperar, e nos fará prosperar em nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes paz, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Amém, queridos? A princípio é uma passagem muito triste. A princípio, é um livro iniciado muito triste. A partir do primeiro capítulo, nós já vemos que um homem ele recebeu uma notícia, ele ficou triste. Passou por vários dias orando, passou por vários dias jejuando, passou por vários dias buscando a presença do Senhor. Passou por vários dias procurando soluções para estar em Jerusalém, para poder ajudar em algo, para poder fazer algo com aquilo que tinha acontecido. Ficou triste, chorou. É tão interessante que quando ele ia na presença do rei, ele era o coveiro. Antes do rei beber ou comer algo, ele tinha que beber e comer primeiro antes do rei provar a sua comida. E aí a Bíblia nos diz que quando ele vai provar o vinho do rei, o rei olha para ele, e vê ele com um semblante diferente.
E se você não está doente, não será tristeza no seu coração. E aí Neemias aproveita a oportunidade para declarar aquilo que tinha acontecido na sua cidade, com o seu povo, com o sepulcro dos seus pais. E aí Neemias começa a declarar aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Os muros foram derrubados, portas foram queimadas, os irmãos deles, alguns morreram. E aí Deus dá uma estratégia para aquele homem. Deus dá um projeto para aquele homem. Deus dá algo para aquele homem, entrega na mão dele. Você vai ser o responsável para edificar, você vai ser o responsável para reconstruir, você vai ser o responsável para levantar. Olha para o seu irmão, meu irmão, essa missão também é para mim, também é para você. Também é para mim, também é para você. Às vezes olhamos para um ministério, às vezes olhamos para uma igreja e tudo é o pastor, tudo tem que ser o pastor. Mas vocês, como ovelhas, vocês também podem fazer a função que eu faço. Aleluia! Vocês, como ovelhas, vocês podem fazer aquilo que eu faço. Não é necessário ser derramado óleo na sua cabeça e você ser reconhecido como uma autoridade eclesiástica. Não é necessário. O que é necessário é você ter o coração voluntário para fazer a obra de Deus. Aleluia! Porque alguém lá de longe, alguém lá de fora, alguém, eu posso dizer assim, que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, mas se compadeceu com aquela situação. Ele poderia ter olhado e ter dito: oxe, estou bem aqui, meu pai e minha mãe já estão mortos, quebrou só os sepulcros, já está enterrado, eu estou vivo, vou permanecer aqui. Mas ele propôs no seu coração, Deus propôs no coração desse homem para edificar os muros de Jerusalém. E o que significa muro sobre as nossas vidas? Olha você, irmão, diga: meu irmão, muro significa proteção. Glória a Deus! Mas a Bíblia diz que os muros foram fendidos, foram quebrados, foram derrubados. E isso não foi só o suficiente. Tocaram fogo nas portas. Já não servia mais para proteger, já não servia mais para guardar, já não servia mais para fechar o ambiente e ficar protegido. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus! Tem certeza que vocês estão entendendo? Amém! Absoluta. Amém! Está entendendo? Amém! Vou chamar alguém aqui para explicar o que está entendendo. Amém? Amém! Pastor, o Senhor quer chegar nessa noite sobre as nossas vidas. Assim como eu já falei, o que eu faço, vocês também podem fazer. Aleluia! O que eu executo, vocês também podem executar. Aquilo que eu propago, também vocês podem propagar. Aquilo que eu anuncio, vocês também podem anunciar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus quer de cada um de nós é um coração disponível para fazer abundantemente mais a boa obra. Amém! Glória a Abundantemente mais. Deus não quer o teu tempo. Não sei se você já parou para pensar, Deus sempre chama alguém que não tem tempo. Deus sempre chama alguém ocupado. Deus sempre chama alguém que tem algo para fazer.
Deus tirou um cara que cuidava do rei, que cuidava da alimentação, não que ele fazia, mas que ele provava tudo. Tirou alguém que tinha um trabalho fixo, tirou alguém que tinha uma responsabilidade muito grande para reconstruir algo que tinha sido quebrado. O rei não ia autorizar, porque Neemias era o cara de confiança. Neemias era o cara que o rei acreditava nele. Neemias era aquele responsável, como eu falei, que provava tudo, para que o rei não viesse morrer. Rei nenhum autorizava o seu copeiro sair, do seu serviço e ainda passar vários dias fora. Mas o que Neemias fez no início foi orar, foi entregar ao Senhor, foi colocar diante de Deus a situação. E aí quando ele tem a oportunidade, ele declara tudo, o rei pergunta quantos dias você vai passar lá. Ele determina um tempo, mas se a gente avançar aqui, capítulo 3, o rei deu um tempo determinado que ele quisesse permanecer lá. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus está no negócio, entenda bem, quando Deus está no negócio, não é porque tudo vai bem, mas a gente nem se engana, né? A pessoa está ruim, Deus não está não. Mas quando Deus está no negócio, Ele sempre manda a provisão sobre as nossas vidas. Aleluia! Não foi fácil para ele. Recebeu as cartas, pediu algo ao rei, o rei deu, foi soldados, foi cavaleiros. A princípio foi tão simples. Receber as bênçãos, mas quando ele foi determinado a propagar as bênçãos, e aí se levantou 2 endemoniados, e aí se levantou 2 homens para poderem pedir, para querer atrapalhar. Olha para seu irmão e diga, meu irmão, cuidado. Sabalá, Tobias, meu irmão, mate esses infelizes. Diga assim que tenta destruir os sonhos de Deus sobre a sua vida. Porque ele disse que ele propôs no seu coração. E aí 2 homens, outros homens, mas esses 2 eram os principais, o chefe. Começou a maquinar, começou a projetar, maquinava, fosse executar. Isso me dá a entender que esses 2 homens não tinham amor pelo próximo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás a teu próximo. Não tinha amor, nem se amava. Porque quando eu não amo o meu próximo, eu não me amo. Quando eu não tenho amor pelo meu próximo, não tenho amor nem que seja nem por mim. Quando eu não amo alguém, eu não tenho amor. Mas mesmo assim, Neemias foi determinado. Mesmo assim, Neemias foi determinado naquilo que Deus colocou diante da mão. Eu torno a repetir. Quando Deus está no negócio, sempre haverá a provisão dele sobre a sua vida. Vai haver dificuldade, vai haver princípio, vai haver momentos que você vai olhar e vai dizer não tem mais jeito, não tem mais solução, não adianta eu fazer mais nada. Porque vai vir. Porque o diabo nunca vai querer que você faça o bem, o diabo nunca vai querer que o nome de Deus seja glorificado através de você. Não sei se você já parou para pensar nisso. Glória a Deus, aleluia! E quando é para você glorificar algo do Senhor, o diabo te perde, o diabo te atrapalha, o diabo te amarra.
para que o nome do Todo-Poderoso não seja exaltado e não seja glorificado. Quero que vocês entendam, nessa noite, nesse culto para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus lhe deu uma missão. Mas antes de executar essa missão, vá aos pés dele, vá pedir estratégia a ele, vá pedir força a ele, vá perguntar a ele como ele quer que você faça. Aleluia! Mas ele deu uma missão. Deu uma missão. Quando um soldado ele é chamado para uma missão, é entregue uma missão sobre a vida dele, mas é passado ali os protocolos ali para ele executar conforme ele foi chamado. Vocês são soldados de Cristo aqui nessa terra. Glória E a Deus! Aleluia! Aleluia! Para de olhar para as coisas, para de olhar para quem está falando, para de olhar para quem está trazendo dificuldade, para aquilo que você vai fazer para Deus. Começa a olhar para o teu propósito, começa a olhar para o projeto de Deus, começa a olhar para Deus. E tudo vai fluir bem sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Não é porque um falou, dois falou, três falou, quatro falou que não vai dar certo. Sabe por que muitas das vezes não dá certo sobre as nossas vidas? Porque nós primeiro não se colocamos diante de Deus. Não se colocamos diante de Deus. Porque o rei olha para esse homem e diz: o semblante está diferente. Tu não está doente. Será a tristeza que tu pode ser? Sabe o que me dá a entender? Que Neemias tinha intimidade com ele. E não era só um copeiro que provava as coisas. Mas eu acredito que ele era alguém que conversava com o rei. Era alguém que estava próximo. Era um amigo íntimo. O semblante era diferente. Não está doente. Será a tristeza do coração? Ele conhecia quem era Deus. E Deus conhece cada um de nós. Deus sabe da nossa incapacidade. Vem a capacidade dele sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Como é que um homem se levanta e reconstrói tudo? Como é que um homem se posiciona e executa aquilo que é para ser feito? É porque Deus está com ele. Já falei isso muitas das vezes. Deus nos manda fazer algo e muitas das vezes a gente entende com aquilo que Ele mandou fazer, mas se foi Ele que mandou, meu amigo, vai. Cai de dentro, pula para cima, corre, executa. Se for Deus que Aleluia! Glória a Deus! E aí todos nós conhecemos o final. Ele foi bem sucedido. Mas não foi fácil. Não foi simples. Não foi maravilhoso. Do início. Olha para o seu irmão aqui, meu irmão. Muitas das vezes, o início vai ser duro. E o meio, ruim. Mas no final, você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus! O início de Neemias foi tão simples. Mas quando você foi passando dias, ficou complicado. Mas no final ele foi bem sucedido. Porque quando Deus manda, Ele se encarrega de levantar pessoas para te proteger. Quando Deus manda, Ele se encarrega de levantar pessoas para estar do teu lado. Quando Deus manda, Ele se encarrega de levantar pessoas para cooperar junto com você. Aleluia! Quando Deus manda. Entendam nessa noite. Neemias conseguiu. Você também consegue.
Aleluia. Olha para seu irmão, meu irmão. Neemias conseguiu. Elias conseguiu. Você também conseguiu. Diga, meu irmão, pode contar comigo nessa hora. Estamos juntos. Até o fim. Pode contar com Deus. Sempre vai estar com vocês. Aleluia. Glória a Deus. O que falta em nós é buscar o Deus. O que falta em nós é buscar a resposta do Deus. Aleluia! O que falta em nós é a gente se prostrar diante do Todo-Poderoso. Isso é o que falta em nós. Glória a Deus. Quando vem a notícia triste sobre as nossas vidas, a gente já quer se esmurecer. A gente já quer nem se levantar mais. A gente não para de chorar, mas não consegue cessar com as lágrimas. Mas se há esperança, confia no Senhor. Se há esperança, coloca diante do Senhor. Se há esperança, acredite que Ele vai trazer a solução para você. Aleluia! Se há esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há esperança ainda? Amém. Há esperança ainda? Amém. Há esperança ainda? Sim. Há esperança. Aleluia! Glória a Deus. Não perca a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Acreditar na sua obra, no seu poder. Comece a acreditar mais na sua palavra. Comece a viver as maravilhas daquilo que o Senhor tem para você. Nós estamos num campo de batalha. A qualquer momento a gente pode ser atingido. Mas Ele sempre está disposto a nos proteger, Ele sempre está disposto, mesmo que nós fomos atingidos, Ele sempre está disposto a curar todas as feridas. Amém! Glória a Deus! Colocar o bálsamo dele sobre cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Colocar o refrigério dele sobre as nossas vidas. Trazer uma calmaria ao nosso coração. Ele sempre está disponível. Basta cada um de nós buscar, basta cada um de nós acreditar, basta cada um de nós se deleitar na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Só isso. Se colocar na presença do Todo-Poderoso.